Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Ser. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma grande amiga, paciente também, Karine. E eu vou mostrar um pouco para vocês de como a gente se conheceu. A gente se conheceu tomando um cafezinho, não é isso, Karine? Então, aos velhos tempos, lá no Casuarinas, essa história, gente, é uma história de uma amizade que iniciou nesse bate-papo mesmo com o café. E como depois que eu me tornei consteladora, também eu pude ajudar a Karina a mudar a vida profissional, amorosa e pessoal dela através das constelações familiares. Então, como é que a gente se conheceu, Karine? Conta aí para o nosso público aqui. Nós morávamos no mesmo condomínio, em João Pessoa, na Paraíba. E nós tínhamos filhos, né? Nós temos filhos da mesma idade. Brincavam juntos e a gente tomava o nosso cafezinho junto com as outras duas amigas, a Lani e a Gabriela. Gabi. E toda tarde, 3, 4 horas da tarde, a gente dava um jeito de se unir para poder tomar esse cafezinho e conversar, fazer uma fofoquinha. Foi um momento muito especial, né, nas nossas vidas, né? A gente foi muito feliz ali. Muito feliz. Né? Lá no Casuarina, gente, é um condomínio fechado, então a gente tinha muita gente de outros locais ou pessoas que meio que ovelha negra da família e que não estavam em muito contato com a família. E a gente se reunia todo santo dia, ou para tomar um cafezinho, ou final de semana para a gente fazer os períodos. Tinha período de sopa, né, Karine? Período de sopa, período de pão, churrasco, gincana, acampamento para os meninos. Lembra que a gente fez um acampamento? Dança, né? A Karine dança muito bem. Karine me conheceu antes de ser consteladora e depois de ser consteladora. Então conta um pouquinho aí da Eli antes de ser consteladora, Karine. A Eli, antes de ser consteladora, ela trabalhava 3 expedientes. Uma assistente social e trabalhava na política. E era toda vez que chegava a época de eleição, era um estresse. Era um estresse porque ela precisava dar conta de todos os afazeres dela, como mãe, enfim, como uma assistente social, e tinha que ajudar a trabalhar na política. Afinal, ela tinha um cargo de confiança, então ela precisava dar um jeito. Eu acho que ela se sentiu muito inquieta, né, insatisfeita com aquela vida. Sim, e aí demais. Você conheceu a constelação, né, na Áfia, né? Na Áfia foi. E você me disse sobre a constelação para eu ir participar da constelação no Equilíbrio do Ser, que era uma constelação em grupo, enquanto você estava em formação. E aí, depois que você terminou sua formação, você começou a abrir constelação de todo mundo sem cobrar nada. Sem cobrar nada, gente. Pelo treinamento. Eu chamava o pessoal e dizia, vem aqui para poder eu constelar você. E aí eu não cobrava nada e vi muitas coisas, né? E eu lembro, né, Karine, que uma das constelações que a gente fez, eu vi muitas coisas sobre o seu marido, né, o Léo, e isso eu guardei porque eu vi que a Karine na hora não estava pronta para escutar aquilo, e a gente vai guardando algumas situações como terapeuta para a gente ver em determinado momento quando a pessoa está pronta para escutar uma determinada verdade, não é isso? Então, mais ou menos quantas constelações eu abri para você, Karine? Eu não tenho certeza, mas foram muitas. Quase 10, talvez. Quase 10, né? E quantos anos, mais ou menos? Eu acredito que uns 13 anos. Sim. A Karine, gente, eu conheci a Karine, ela casada com o Léo, né? E assim, eu tenho um respeito pelo que eu vi. A Karine, ela me transformava enquanto mulher. Então eu via uma mulher casada e mesmo assim dando conta da vida dela pessoal, fazia cursos e mais cursos de marketing digital, né, Karine? E eu falei, meu Deus, mas para que Karine, né? Eu ainda naquele pensamento há 10 anos atrás, para que Karine fazer tanto curso se ela tem um marido que ganha bem, mas a mentalidade dela já estava numa mentalidade empreendedora, né? Uma mentalidade que dizia assim, não, hoje eu tenho essa estabilidade, mas eu também quero a minha estabilidade, né? E como a constelação que ajudou, Karine, a transformar essa mulher que era casada, que passa por uma dor, né, gente? A Karine, ela perdeu o marido dela, né, o Léo, porque de fato a gente conviveu, nós passamos ano novo junto e tudo mais, né? Como a constelação conseguiu fazer você sair desse luto, Karine, a ser hoje quem você é, uma mulher de cifras, uma mulher que ganha bem sim, uma mulher que deixa de ser aquela mulher dona de casa e passa a ser uma empreendedora
abrindo a própria empresa. Me conta aí como é que a constelação te ajudou. Então vamos lá. A constelação transformou muitas coisas na minha vida. Quando o meu marido faleceu em 2020, em várias constelações anteriores, a Eli já via que eu escolhia para ele um boneco que olhava para morte, né? Que ele não olhava para mim na constelação. Só que ela nunca me disse nada. Ele veio a falecer e quando ele faleceu, eu ainda permaneci em João Pessoa por mais um ano, mas eu precisei ir embora de João Pessoa e ir para perto da minha família que mora no interior de São Paulo. Eu estava muito insegura do que seria da minha vida profissional, visto que o meu marido, que era o provedor da casa, ele faleceu e eu não saberia como lidar com essa situação. E eu tinha uma oportunidade de trabalhar com a minha irmã. Porém, eu tinha algumas ressalvas com esse ir trabalhar com a minha irmã fisicamente na empresa dela, porque eu tinha medo de voltar a ser como era quando há 10 anos atrás, eu trabalhava lá e não era um clima bacana. Esta constelação da minha dúvida do que eu faria da minha vida profissional daí em diante, né, com a minha volta a São Paulo, a Eli me orientou numa constelação que eu precisava honrar a pessoa que tinha me substituído no lugar onde eu estava, antes de me mudar para João Pessoa, para que a minha vida profissional pudesse seguir. Independente se a minha escolha fosse trabalhar, de fato, junto com a minha irmã dentro da empresa dela ou fazendo outra coisa, que hoje eu continuo trabalhando com a minha irmã, porém eu presto serviço para a empresa dela e não trabalho dentro da empresa dela. E aí eu tinha uma renda, na época, de R$3.000, mais a pensão do meu marido falecido, que foi bem pouco, porque ele faleceu novo. Meu dinheiro naquela época não dava para cobrir os custos. A nossa sorte foi que ao longo da vida a gente fez um pé de meia. Através desta constelação em que eu honrei essa pessoa. O masculino, né, Karine? Eu honrei essa pessoa. Sim. Para que eu pudesse, a minha vida profissional pudesse deslanchar, para que eu não ficasse com esse sentimento ruim que eu tinha do que eu vivia antes de ir para João Pessoa. Então, e realmente a minha vida se transformou, porque depois que eu fui para São Paulo, meu rendimento multiplicou-se por 10. Hoje eu sou dona de uma agência de marketing nichada para clínicas de radiologia odontológica. Como é o nome dessa agência, Karine? Caiena Marketing. Caiena tem um significado muito bacana, porque vem da pimenta. E eu queria sempre que o nome da minha empresa remetesse a alguma coisa do Nordeste. No Nordeste a gente come muita pimenta, né? Sim. Então a minha empresa chama Caiena Marketing porque eu queria essa referência. As constelações, né, Karine? Então as constelações, ela tem essa capacidade e esse ângulo de visão filosófico para aquilo que no nosso corpo emocional a gente não consegue diluir. Então, através dessa cena, né, que mostra, através dos fenômenos, dentro do sistema familiar, gente, para vocês terem uma noção, nós buscamos, principalmente quando a filha é a caçula, né? A filha caçula, eu também, a filha caçula, ela tem um poder de hierarquia que ela não consegue dar para os que já vieram. Porque os que já vieram, já resolveram a vida, já se casaram, ou tem empresa, ou brigou com a mãe, se afastou. Então, quando o caçula chega na família, ele faz assim. Então, já que eu não posso dar nada para os meus irmãos porque eles já resolveram, eu vou adentrar a vida de todo mundo. E o caçula, ele vai em gerações, ele vai numa sogra, no sogro, do irmão, de uma irmã, para poder lhe dizer, né? Como irmã ou irmão, eu te ajudo nisso aqui. É o que a gente chama de amor cego emaranhado, e é um movimento extremamente inconsciente para que você possa se sentir o quê? Pertencente à família. Eu vi nitidamente naquela constelação que você iria, porque, se eu não me engano, você trouxe uma blusa verde para você, não foi? Uma mulher? Aí eu vi nitidamente que a Karine, ela podia ir. Ela estava com o caminho todo para seguir, né? Mas precisava liberar isso que ela achava que ela podia resolver como irmã, não é isso, Karine? Sim, e aí foi realmente resolvido. Eu acho que agora tá, assim, a minha irmã tem o caminho dela, na empresa dela, e é muito bem sucedida, e eu tenho o meu trabalho paralelo,
no qual ela tem muita responsabilidade. Uhum. Afinal, ela que me deu a oportunidade de trabalhar com marketing digital, ela pagou meus cursos, ela me indicou para colegas, a maioria dos meus clientes vem por intermédio dela, então eu sou muito grata a ela e muito grata à constelação que me abriu os olhos para minha raiva, essa minha tristeza que eu tinha daquela situação que eu vivia e não queria voltar a viver. E outra coisa bem interessante é que nessa mesma sessão, né, a Karine estava saindo daquele luto, né, de perder, né, o marido, de despedir de João Pessoa. Era um luto, vários lutos, né, era Karine, o apartamento e tudo mais, né? E aí, quando terminou essa constelação, eu falei assim, Karine, eu coloquei ela bem distante de todos, né? Ela só agora, quer dizer, agora é com você a vida, Karine, agora é com você. Você tem que criar a sua força agora. Aí eu falei assim para ela, traga uma carta aqui para um futuro namorado. Não foi isso, Karine? E Karine falou, não, eu não quero namorar, Eli, eu não quero ninguém. Eu vou virar missionária, eu queria virar freira. Uhum. E ela disse, eu vou virar freira e tudo mais. Eu falei, tá bom, mas traga aqui, de repente, né? Quem sabe não chega. Conta aí, Karine, se chegou esse amor, né? Se você realmente abriu seu coração para isso. Conta aí. Abri, essa pessoa chegou, graças a Deus, eu encontrei um homem muito maravilhoso e em muito pouco tempo, né? Em 2 anos depois que eu fiquei viúva. E foi muito, tá sendo muito especial. Tudo que faltou alguma vez na minha vida, tudo que eu senti necessidade de ter, ele trouxe pra minha vida agora. Coisas que algumas coisas que eu vivia sozinha no meu antigo casamento, por conta, né, de questões de trabalho, do Léo e tal. E agora eu tô podendo viver a 2. Léo foi um marido maravilhoso, cumpriu o papel dele como meu marido, como pai do César e padrasto do Thiago. Mas algumas coisas, até porque eu casei muito nova, fiquei viúva muito nova, né? Eu casei aos 21, fiquei viúva aos 38. Então faltou, né? Faltou algumas coisas que a gente acho que planejava viver pós os meninos estarem encaminhados, né? Mas não deu tempo. Uhum. Então, agora eu tô, né, com mais liberdade na minha vida, porque meus filhos já são todos adultos. Eu tô tendo a liberdade de viver algo agora com uma outra pessoa tão especial como que é o Daniel. Que legal, gente. Então é lovezinho aí, né? Esse movimento, né, que as constelações faz dentro das emoções, né? Aquilo que você tinha uma cena congelada dentro de você, que através de um campo filosófico, um campo psicodramático e um campo fenomenológico, né? Você pode olhar tudo isso e deixar para trás, dar o destino, a honra do que foi, mesmo que esse destino tenha sido um destino pesado, né? Como a partida do Léo para todos nós foi algo muito pesado, mas são destinos. E eu constelei o filho da Karine também, pude fazer essa despedida também do César com o pai. E para mim é uma honra, sabe, gente? Eu tenho uma linha de equilíbrio que eu consigo ter a amiga que eu constelo e ter a paciente, né? Porque a nossa amizade continua a mesma. E aí, quando a Karine vem como paciente, ela já conhece a Eli. Ela sabe que eu não vou negar alguma verdade que eu vi, né? Só para eu mostrar para vocês, essa daqui foi a carta que ela trouxe para o Léo, e o Léo olhava para um outro lado. E eu pedi a Karine para trazer uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem ela saber para que era, né? E ela trouxe uma carta do bebê morto. E aí eu fui, né? Como eu vi que a Karine não estava pronta, até porque ela precisava amadurecer a filosofia da constelação dentro dela, eu fui aos poucos, né? E guardei aquele olhar do Léo para a morte no meu coração e nas minhas orações. Tem coisas, sabe, Karine, que uma terapeuta de constelação familiar, ela vê na cena um olhar, né? Não é adivinhação, não é bola de cristal, não é evidência, não é nada. É fenômeno, gente, fenômeno de um olhar. Porque o que são os olhares? A janela da alma. Então, naquele momento que eu vi o olhar do Léo para ali, para a morte, eu entreguei. Assim como eu sou pequena perante o destino dele, né, como terapeuta e como amiga. Porque tinha coisas que não dava como amiga dele fazer.
diante desse olhar que se apresentava para mim. Então, isso não é fácil para uma terapeuta sustentar, eu digo até, gente, em orações, o olhar de um paciente. E é por isso que eu me emociono muito quando fala-se do Léo, porque eu me sinto um pouco assim, meu Deus, será que se eu tivesse dito algo a ele, será que tinha mudado esse destino? Mas não tinha. Não teria mudado esse destino, porque é dele, é da alma dele. Não é isso, Karine? É. Então, essa é uma história, gente, de ressignificação pura, de amor, de libertação, de uma mulher que eu vi, uma dona de casa, sair e hoje ser uma empreendedora, ser uma mulher de negócios, uma mulher que dentro da empresa dela já tem vários funcionários, não é isso, Karine? 7. 7 funcionários. Então, assim, Eu comecei sozinha, e né? começou sozinha. Então, você pode também, pode mudar a sua história, você pode mudar a sua vida, você pode ressignificar qualquer dor que você tenha passado. Não importa. Nós somos seres históricos, assim como disse Paulo Freire. E a partir dessa historicidade, você pode ser o que você quiser.